Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de reunir para fazer é, um pedaço da nossa oficina de oração, né? Na verdade é o terço da libertação que a gente reza é, sobre as intempéries, né, que suspeitam de nós, todas essas suspensões, essas corrupções, que o homem tangencia o homem pelo desafeto à natureza e pelo produto da administração da mesma, uma vez que o desconforto do homem está na insegurança da, da, das interrogações que suspendem sobre os seus interesses a condição de posse de bens, pois da matéria ele se faz pertencente de bens para poder interrogar e afirmar aos outros o quanto de bem eles podem ser a partir das reuniões materiais que lhes servem. E nós somos disservidores dessa natureza. Porém, a gente esquece às vezes que ela é viva e ela é como nós, ela se sacrifica. E que nós somos natureza também. Sobre a particularidade da importância das potências de Deus nessa terra. O que envaidece e enlouquece a muitos são os comportamentos espirituais que alguns, sobre as escalas de tempos e de reconhecimento, são irreconhecíveis as desavenças de integração do controle espiritual. Porque para controlar o espírito a gente tem que andar de bem com o organismo. Né? O organismo é o revestimento de imposição ao controle espiritual para, sobre isso, fazer as nossas sentenças de desarmonizar sobre o elo com Deus nessa sobrevivência. E para isolar todas as tempestades, a gente sempre guarda a paciência sobre o aprofundamento gerenciado. Então nesse momento a gente vai se resguardar mecanicamente, espiritualmente, as nossas desmotivações intempéricas para poder pacientemente trabalhar a esperança, o tempero, né, de esperar. Porque se um dia a gente foi e vai ser algo, vai ser em nome de Deus e dos sacrifícios de Jesus sobre todos os nossos comportamentos. E então nós precisamos saber ser obedientes às instruções. Não adianta colocar os cheques mates sobre a aparência que não há aparência maior do que aquilo que Deus é, né? Aquilo que Deus significa. Não existe nada mais desenvolvido, nada mais consolente, né? De consolação, é, de, de necessidade para nós do que desse Deus, né? Dessa nossa motivação de viver. E veja só, nessa paisagem que eu coloco à tona, cara, nós estamos aqui no vídeo andando em Jerusalém. E olha só, cara, com esse tempo todo que passou, todas essas transformações,
Tudo que o homem conquistou, né, sabendo deserguer da matéria as apropriações sobre os detalhes da morte, que é o sacrifício, a gente foi aprendendo a escolher melhores apropriações dessa transformação. E tudo que transforma renasce em nós. Nós somos uma eterna renascença, né? Não adianta suspender é, é, a essa realidade, né? Suspeitar dessa realidade, porque tá na cara, olha, tá impresso, né? São conjuntos de conjuntos que vão se reenconjuntar para servir. Então, com essa com esse serventia, a gente coloca aos pés de Deus nossas intenções e pedimos ele as libertações das intempéries, né? as, as, as libertações dos falsos privilégios das imagens que às vezes colocam tumbas sobre nós, né? Ou seja, tumultuam nossa mente, colocando ou estimulando a nós nos dissaciarmos de sentenças desprivilegiadas, né? Sendo que a gente já está no colo de Deus. E aí a gente já tem toda essa oferta, né? A gente só precisa de parar e elevar o nosso espírito à mecânica do Pai para poder ele nos ajudar a enxergar todo esse benefício, né? Que é ser vivo nesse reino, né? Nessa manhã, enquanto a gente aguarda a vinda, né? Bom, e de entendedores e entendidos, vamos treinando o entendimento para poder gerenciar esses agoras aqui, ó. E aí, colocamos, né, primeiramente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E em seguida a gente começa a pedir o perdão e trabalhar as honestidades de pulsar a gratidão a Deus. Porque de vez em quando a gente desencontra o elo que emana de nós a gratidão. Então vamos buscar encontrar esse elo, essa corrente, né? Então a gente primeiro, perdão, Pai, perdão por todas as desencontros de correntes que desagram a nós pertencer esse versículos de estímulos que da natureza se sacrifica para nos alimentar por ter certeza e acreditar no nosso bem, no nosso potencial vindo do Senhor, e que tudo seja ao seu favor e ao favor de tudo aquilo que você quer prestar, né, diante desses tempos passados, tempos presentes e futuros que ainda virão, que a gente possa desintegrar ao seu serviço o compreendimento das nossas repartições presentes, que a gente possa ser um presente para o Senhor e que o Senhor possa trabalhar a confiança em nós, para que a gente possa alcançar a independência e os motivos, os adjetivos que o Senhor quiser prestar em nós, para nos carregar em vida e nos elevar aos lugares certos que a gente pode prestar as suas contas. Também queremos dar graças a você por todos os benefícios, todos os costumes que a gente conseguiu conquistar, todos os elos de afeto, de amor e todos os descostumes que tiverem que nascer em nós, que nascem em nome do Senhor, e que o Senhor nos coloque em preservação sobre a sua divindade e sobre os seus santos. Que o Senhor saiba nos administrar
nessa vida, se colocando à frente de nós, para que a gente possa, pelo seu brilho e pela contração do elo que a gente busca ter na sua corrente, conseguir passar bem, né? Para poder ser levado em conta nesse seu ritmo, nessa sua harmonia, nessa sua preservação dessa natureza, dessa raça. E que se a gente é dessa raça, que a gente saiba ser, né? Que eu possa sempre estar aprendendo a ser dessa raça. Por mais que às vezes essa raça me desagrade, né? Sobre algumas informações, né? Que entram no paralelismo dos entendimentos de desenvolvimento para desenvolvedor. E que a sabedoria chegue da forma correta também, sem entupir os nossos consensos de se ativar, né, sobre a sua corrente. Queremos também levar todos esses fetos, essas bondades e essa gratidão a todos nossos irmãos e nossas irmãs, por mais imprevisível que eles às vezes nos pareça, no sentido dos confortos que procuram, ou no sentido das formas que são regidas a cada um nas partições que lhes cabem. Que o Senhor possa nos dar entendimento para poder prestar todas as contas que tivermos que prestar e se efetuar, né? Ser efeto, né? Nos leve para cada vez mais perto do Senhor, que a gente possa ter capacidade para poder estar na sua presença, e que a gente esteja se preparando, né? Que a gente possa estar sempre no caminho certo, né? Desse preparo, para quando chegar as horas ou a hora, né? A gente esteja pronto, que sempre essa hora ameaça a gente que está para chegar. Então que a gente consiga um sinal de certeza, né, sobre essas horas e esses momentos a chegarem na nossa vida. Bom, dito isso, então a gente pode passar para o terço da misericórdia. Então, todo o que invocar, o terço da misericórdia é um terço todo baseado na palavra de Deus, da libertação. O terço da libertação é um terço todo baseado na palavra de Deus e que certamente o torna eficaz e poderoso. Neste terço você repete por 206 vezes o poderoso nome de Jesus, e por isso há tantos testemunhos de cura e libertação recebidos através dele, pois a palavra de Deus nos afirma: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nenhum outro nome há salvação. Oração. Ainda por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Por isso, recomendo a você que sempre reze essa oração, certamente colherá grandes graças para a sua vida. Este terço te ajudará a criar ritmo de oração pessoal, fazendo que em pouco tempo você também consiga rezar mais espontaneamente. Ajudará você a rezar o rosário, ler e meditar a palavra de Deus e assim por diante. Comece por ele, não tenha receios, ele é eficaz porque nele está a palavra de Deus e o santo nome de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,
que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos anjos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva. Jesus, liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus me libertar, serei. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade de nós.
Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus nos libertar, serei verdadeiramente livres. Seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus me libertar, se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos.
Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Salve, Rainha, cheia de graça. O Senhor esteja sempre convosco. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Pois bem, então nós rezamos então o texto da misericórdia, não, da libertação ao fundo de Jerusalém, né? E aí Jerusalém, se eu não me engano, é bom porque é uma cidade que tem um peso religioso bastante grande, né? E a gente precisa desse peso, desse halteres, para nos alterar, né? Essa segurança que é investigativa, né? Tem um investimento enorme desde das fundações de cientificação sobre os investimentos que os homens se cooperam entre si pelas matérias, né? Nessas divisões de bens. A gente sabe que a gente não consegue ir longe sem esse apreendimento. Então é por isso que a gente tem as bases de educação. Nem sempre elas são as melhores, mas nós temos o poder de transformá-las no melhor para nós, se a gente seguir bem as orientações que a gente tem em nós mesmos, né? No detector de todos esses sentidos, né? E que todos esses repousos científicos que nos chamam a atenção para nos desafiar sobre o envolvimento, tenham paciência com a gente, né? Sobre os nossos esforços. E as paciências que eles têm são elogios, moedas de elogio, ou seja, um descurto de que das assimilações de que a gente está cada vez mais perto. Mas com a certeza, a gente sempre sabe que a gente desqualifica, né, uma certeza sobre definição de estar ou não estar perto de algo, né, no desenvolvimento das orientações. Que o Senhor possa nos libertar no sentido das recepções, né? Porque todo o aplicativo do homem em detectar o próprio homem se faz nas interseções que ele desenvolve para poder prestigiar a detecção, ou seja, as formas de ver. E isso surgir, né, nessa visão, uma doação de bem, né, para cooperar, porque todos nós sabemos que por mais que bens que a gente junte, a gente não vai levar nada para o paraíso. Todos os bens aqui
na terra são para edificar a nós e as nossas inseminações, no sentido da fluência, né? Da condutibilidade. E aí nessa plataforma de certeza, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que é o que a gente mais precisa para poder ter oportunidades de ser valorizado da forma que a gente merece, né? Merece no sentido do respeito com a criação, né? Com um significado. Então, por mais por mais acessório que a gente tenha no sentido espiritual, os afrentes de estarem, né, com os status carregam nesses deveres e nessas observações a concessão de bens, né? E aí não adianta, sem Jesus, sem essa concessão de bens, a gente vai ficar de mal, entende? Por mais que a gente seja bem, por ser humano, né? O teste do ficar de mal pode deixar a gente parecendo um mal, mesmo não sendo, entende? É uma anunciação de uma briga que diz em torno de nós mesmos um reflexo sobre as capacitâncias que a gente tem de pensar e elaborar paciência, calma, conforto em nós mesmos, né? Não ultrapassar os deslimitadores de testes de sensibilidade, de testes de maldade no engenho dos freios de luz. E Deus é o maior freio de luz que a gente tem. É da partição que a gente encontra conforto e segurança para acreditar até mesmo no mal, né? Porque Deus é que nos diz o bem. Então que a gente consiga olhar para Deus e a gente procure sempre estar do lado de Deus, do lado do bem, do lado da paciência, do freio, das escalas, das etapas, das orientações. E que os homens que vestigiam isso sobre os anjos, as joias, consigam repartir sobre as nossas treinos, nossas capacitâncias, os bens que a gente precisa para não se transformar num mal nessas predileções que eles desenvolvem, né? E que essa sabedoria te encontre e encaixe em você um consentimento maior de acordar, né? Sobre esse manifesto do homem, engenheiro e observador do próprio homem, sobre as divisões de bens, e que você consiga encontrar na profundidade de ser o bem maior, e que com isso você consiga ganhar, receber de Jesus e de Maria e de todos os anjos e santos não só a proteção e a vontade de viver praticada pela saúde, mas os bens materiais mesmo, né? As moedas de troca que fazem com que você sinta que está sendo, você tem confiança para eles, né? Nos testes que eles lhe apresentam, você entrega confiança, né? Você fala assim: pode confiar em mim, todo o dinheiro vai se dobrar perante do Senhor, né? Tudo é para a vinda do Senhor. Não hei de levar nada para lugar algum. Tudo vai ficar aqui. A gente só precisa de um pouquinho de ajuda de bem
para poder ter esse retorno, essa confiança, né? E que os anjos e os santos, os terminais de comunicações divinas, né, possam saber, né, saber se lidar com essas pessoas como nós, né, os oradores e, e atendedores, né, procurando atender a graça desse Pai, né, dessa oportunidade de fazer essas doações, que como a gente tem esse lado, não é um deslimitar, é só um é só que a gente precisa mesmo, né? Então é isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E que a gente possa ser abraçado pelo Pai, carregado pelo colo dele, e que ele possa confiar em nós cada vez mais, todo nos dando esses recados bons, né? Recados de que, olha, vou confiar em você, mais isso. E a gente possa conseguir, né? Não só trabalhar o bem, mas ser visto como bem, no sentido das apelações testaminosas, né? De reflexo. Porque esses testes são testes de reflexo, né? Reflexões. Né? E aí a verdade vem à tona, sempre na reflexão. Então, bom, de organismo para sensores de fisiologia, para doutores. Vou ficando aqui, muito obrigado a você que rezou comigo, que você consiga as eficiências dessa oração, né, os concertos necessários, e aí até a próxima. Fui.